Bom, vamos dar sequência a isso. Estatuto da Criança e Adolescente, falando aí de prática de ato infracional por adolescente, né? Porque a gente já sabe que criança pratica, sim, ato infracional, mas não vem aí a passar pelo trâmite da ação socioeducativa. Não, porque criança não vai ser passível de sofrer medida socioeducativa. A criança apenas recebe medida protetiva. Duvido que você vai esquecer isso nunca mais na vida, não é não? Pois é. Muito obrigada pelo carinho que eu tenho recebido aí dos concurseiros, né? Claudete, eu estou entendendo, Eca! Muito obrigada. Obrigada por esse carinho, esse retorno é maravilhoso. Agora tem uns assim, Claudete, não acaba não, sim, pois é, ele é grande, sim, ele é grande. A gente só não vai falar aqui dos crimes, né? Porque a parte final do ECA é tratado como lei penal especial. Essa parte aí não é comigo, tá bom? É com o professor de penal. Normalmente não é cobrado na maioria dos concursos, a não ser pessoal de concurso de segurança, entendeu? A maioria dos concursos não cobra, e aí cobra lá dentro do conteúdo de penal. Não é o nosso caso. Falou em ECA, nós vamos falar dele todo, sim, mas não vamos tratar desses crimes praticados contra criança e adolescente. Aqui nós estamos falando de ato infracional praticado por adolescente, né? Nós já falamos do procedimento junto à delegacia, não é? Agora nós vamos falar dos procedimentos observados junto ao Ministério Público e depois, na sequência, junto ao Judiciário, ok? Bom, aí você já sabe, né? O adolescente foi lá apreendido, né? Ou em flagrante ou não, enfim. E aí o delegado ali tomou todas as providências de acordo com o ato infracional praticado. E qual é o próximo passo? A apresentação desse adolescente ao Ministério Público, ao promotor de justiça da infância e juventude. Então é preciso apresentar o adolescente ao Ministério Público, seja o adolescente liberado ou o adolescente apreendido, ok? O liberado ou o apreendido vai ser necessariamente apresentado ao Ministério Público pela entidade de atendimento, ou pelo delegado, ou pelos pais, ok? Se os pais não apresentarem o adolescente, e aí o Ministério Público vai notificar os pais. Assim, opa, vocês tinham que comparecer, assinar um termo lá de responsabilidade de apresentar esse adolescente, assinar isso lá na delegacia, o termo tá aqui comigo, tá tudo aqui comigo, e cadê o adolescente? Vamos lá, né? Isso acontece muito. Os pais não se comprometem e não apresentam, né, ao Ministério Público. Isso pode complicar, né, a situação. Bom, se apresenta o adolescente através do cartório judicial, que autuará o auto de apreensão ou boletim de ocorrência, conforme o caso, né? Auto de apreensão contém o flagrante, boletim de ocorrência afastado da flagrância. E anexará os antecedentes. Então, olha só, como assim, Claudete? Vamos entender isso aqui. Como que apresenta o MP através do cartório judicial? Porque você não vai direto para o MP, não. Seja a entidade de atendimento, o delegado, os pais, eles precisam passar pelo juizado da infância e juventude, entendeu? Que o juizado da infância e juventude, servidores ali vão autuar, ou seja, transformar aquelas peças procedimentais lá da delegacia em um processo, ok? Do juizado da infância e juventude. Aí vem a autuação, colocar uma capinha, numerar as folhas, organizar, é isso, ok? Aí vai esse processo junto com o adolescente para o Ministério Público. Mas a primeira atuação é do Ministério Público, não é do juiz, ok? Bom, e aí, quais são os procedimentos? Passo a passo. O Ministério Público vai receber a ação, né, o procedimento devidamente autuado, ainda não é uma ação, porque só é ação depois que o Ministério Público, né, oferece a representação, não é o caso ainda. Não é o caso ainda, temos ali apenas o boletim de ocorrência ou o auto de apreensão devidamente autuado pelo juizado da infância e juventude. Vai lá esse expediente junto com o adolescente para o Ministério Público, que vai ouvir o adolescente, ouvir todo mundo, ouvir os pais, ouvir a vítima, eventual vítima, normalmente tem as eventuais testemunhas.
tudo bem? Do ocorrido ali, do ato infracional praticado pelo adolescente. Todo mundo vai ser ouvido para quê? Para que o Ministério Público resolva, para que o promotor decida o que ele vai fazer. E aí, quais são as decisões possíveis para o Ministério Público? Ele, olha, tem nada aqui, né? O que tem aqui? Tem nada. Não tem ilícito, não tem ato infracional. Presta bem atenção. Muita gente, olha, ele está muito mal criado, quero dar um susto nele. Ele foi muito mal criado, respondeu. Opa! Ali o ajuizado, o judiciário, o Ministério Público, não é para isso não, né? Já vi isso acontecer. Entendeu? Ele está bebendo demais, eu quero dar um susto nele, aí o pai e a mãe inventaram essa coisa toda, percebeu? Pelo amor de Deus, né? Não tem nada, não tem nenhum ilícito aqui. Ok? Remissão, né? Que nós vamos falar da remissão do Ministério Público, que é uma oportunidade que o Ministério Público oferece para o adolescente se recuperar, para ele se endireitar, sabe? Olha, vou te oferecer um acordo. Se você cumprir os termos aqui, ok? E a remissão tem vários aspectos. Vou falar disso. E a representação, ou se for muito grave, o que o adolescente praticou, ele é reincidente, também acontece quando na reincidência, às vezes é um adolescente já conhecido do promotor. Aí você, poxa, você de novo aqui, Joãozinho. Ô, meu filho, de novo? Poxa, agora não é mais não, agora você vai passar pela ação socioeducativa. Vou oferecer a representação para a aplicação da medida socioeducativa. Não dá para te dar mais nenhuma chance. Ok? Então isso aqui é importante para a tua prova, hein? Quais são as soluções, as resoluções ministeriais? O que o promotor pode resolver depois de ter recebido o expediente da delegacia devidamente autuado pelo juizado da infância e juventude, depois de ter ouvido todo mundo, o adolescente, os pais responsáveis, vítimas, testemunhas? Quais são as possibilidades do promotor de justiça da infância e juventude? O que ele pode fazer? Ele pode requisitar o arquivamento, aplicar a remissão ou oferecer a representação, ok? Contra o adolescente. É isso. Bom, aí vamos falar de cada uma delas. Quando o promotor de justiça entender que é caso de arquivamento, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar para a homologação judicial e liberação do adolescente pelo juiz. Não é o promotor que libera. Tem nada aqui, entendo que não tem nada, só que para fins de controle judicial das ações do Ministério Público, presta bem atenção. O promotor de justiça é comandado pelo juiz, Claudete? Ele tem que obedecer ao juiz? Não. Claro que não. Por quê? Porque o judiciário é uma instituição, o Ministério Público é outra instituição. São instituições dotadas de autonomia. Uma não se subordina à outra. Só que o Ministério Público é uma das funções essenciais ao funcionamento, à aplicação, ao exercício jurisdicional, ao funcionamento da justiça, à aplicação da jurisdição, ok? Mas um não manda no outro não, só que tem que ter um controle. Então aqui nós temos, pelo legislador, um controle da atuação do Ministério Público. Por quê? E se for um promotor malandro? Não quer ter trabalho não, vou arquivar é tudo. Graças a Deus, nunca soube de um caso. O Ministério Público é uma instituição muito séria, viu? É uma instituição louvável. E aí, mas pode acontecer, né? Tem tudo quanto é lugar da vida, do mundo, tem gente que é desonesta. Não, não quero ter trabalho, quer saber? Vou mandar arquivar tudo. Se não existe um controle, percebeu? Por isso que vai para a homologação judicial e liberação do adolescente pelo juiz, se o juiz concordar que realmente aqui não tem nada aqui para acusar o adolescente, vamos arquivar isso, homologa. Agora, o juiz, ele pode não concordar com o promotor. Não, promotor, pelo amor de Deus, olha só aqui a acusação. Não, ele praticou ato infracional sim. Se o juiz discordar do arquivamento ou da remissão, ok? Remeterá os autos ao PGJ. Quem é o PGJ? Procurador-Geral de Justiça. Quem já estudou comigo a organização do Ministério Público sabe.
O PGJ é o chefe do Ministério Público Estadual, ok? Ah, Claudete, então o PGJ, ele manda no promotor de justiça. Sim, mas somente nos aspectos administrativos. Nesse aspecto aqui, não. Não. Não é. Se o promotor falar assim, olha, aqui, nesse auto de apreensão, não tem nenhum ilícito, não tem ato infracional, entendo que é caso de arquivamento. Libera esse adolescente que ele não fez nada. Aí o juiz, não. É uma novela, não é uma novela concurseira. Ó, o juiz, não concordo com você não, excelência, promotor. Você não concorda, sinto muito, mas eu não vou mudar a minha opinião. Aí, então eu vou mandar pro teu chefe. Assim, manda. Aí lá vai o juiz mandar pro chefe do promotor, que é o PGJ. O PGJ recebe o expediente, analisa, concordo com o promotor. É caso de arquivamento. Senhor juiz, arquive, por favor. Por favor, só porque ele é educado. E o juiz não tem o que fazer, vai ter que arquivar. Não tem o que fazer, vai ter que arquivar. Porque o chefe manda no juiz, Colete? Não! Porque o Ministério Público, ele é que tem a titularidade exclusiva da ação socioeducativa, entendeu? Então, isso aqui é só uma forma de controle para realmente verificar se realmente é caso de arquivamento mesmo. Agora, se o chefe da MP falou que é, então agora é, mas não é porque o chefe manda no juiz, não, entendeu? Tá bom? Que o controle está exercido. Agora, PGJ analisa, o juiz está com razão. Ô, doutor, o promotor de justiça, é caso de ação socioeducativa, representação. Mas eu não concordo com o senhor não, chefe. E aí? O chefe vai mandar aquele promotor de justiça oferecer representação? Não! Por quê? Porque o membro do Ministério Público, olha lá na Constituição Federal, artigo 127, 128, ele é regido por um princípio, olha que lindo isso, o princípio da independência funcional. Se o promotor falar assim, olha, eu sou o promotor de justiça da infância e juventude desta comarca, eu entendo que não é caso de representação socioeducativa, eu entendo que é caso de arquivamento de acordo com as provas dos autos, de acordo com o que me confere o poder que me confere a lei, eu não vou mudar de opinião. E aí o chefe faz o quê? Tá bom, meu filho. Entendi. Tudo bem. Você não vai oferecer, não. Então eu ofereço. Ele pode fazer isso. O chefe pode. Ou o chefe fala assim, eu vou chamar a promotora de justiça, doutora, Maria José, para poder fazer a representação, E aí a doutora vai lá e oferece a representação. Essa doutora, Maria José, promotora, não pode recusar. Por quê? Porque a decisão não é dela, a decisão é do PGJ. E ela é apenas um longa-manos. Ela não pode recusar, ok? A decisão não é dela. Tá bom? Tranquilo? Mosquito aqui. Vamos lá. E aí, o que acontece? Matei. Mosquitinho pequenininho. E aí o que acontece? Pior é comer, né? Deus me livre. E aí é o seguinte. Aí o PGJ vai, se ele concorda com o juiz, ele oferece a representação, vai designar outro membro para apresentar, ou ele ratifica o arquivamento ou a remissão, que a remissão também pode ser ratificada, e o juiz discordando, ok? E aí o juiz, obrigado a homologar a remissão, obrigado a homologar o arquivamento depois disso. Ele só é obrigado depois que acontece esse controle aqui, ok? Tá bom? Porque ele não tira do Ministério Público o poder, a legitimidade de oferecer a ação socioeducativa, tá bom? O que acontece é o seguinte, se o juiz não concorda, ele tem como se resguardar e encaminhar para a chefia confirmar se realmente é caso de arquivamento, de remissão ou de representação socioeducativa. Tranquilinho, né? Show! Olha, isso aqui é muito importante. Uma prova bem feita cobra isso aqui de uma forma linda. Se eu fosse banca,
Outra possibilidade é o oferecimento de remissão, que é uma oportunidade que o promotor de justiça oferece ao adolescente e seus pais. Mas olha só, vou te dar uma chance, ok? E aí oferece a remissão ou como transação, ou como perdão, ok? Ou como forma de exclusão da ação socioeducativa. A homologação, aí depende de homologação e execução, ok? De eventual medida por ordem do juiz. Porque na remissão aplicada pelo Ministério Público, pode ser incluída ali alguma tarefa, né? Alguma condição a ser cumprida. Se o juiz discordar da remissão, eu até deixei todo o texto, tá? Já sabe, mesma coisa do arquivamento, se o juiz discorda do arquivamento. Caminha para o PGJ analisa, concordou com o juiz, concordou com o MP, com o promotor, o juiz é obrigado a acatar. O PGJ não concordou com o promotor, aí ele mesmo oferece a remissão ou ele vai escolher alguém, né, um outro membro do MP para fazer. Outra possibilidade, o promotor da Infância e Juventude entendeu que era caso de representação, não era caso de arquivamento, não era caso de remissão. Olha, aqui é grave, não tem jeito, vamos lá. Ação socioeducativa, ele entra com a representação. Você já sabe, se fosse um adulto, seria o oferecimento da denúncia. Como é um adolescente, é o oferecimento da representação. No adulto, ação penal. Aqui, para o adolescente, ação socioeducativa, né? E aí o juiz designará uma audiência de apresentação e decidirá sobre a internação provisória, que é medida cautelar no curso da ação socioeducativa, ok? Apresentado o adolescente ao MP, a remoção para a entidade de atendimento ficará a cargo do judiciário, né? Tem que levar, que é remoção, ou seja, levar o adolescente para a entidade de atendimento, né? O judiciário tem que cuidar disso, muitas vezes é o oficial de justiça, às vezes, que vai, né? Tão logo o juiz receba a representação e decida pela internação provisória, né? Então, o adolescente foi apresentado, seja pelos pais, pela polícia, pela entidade de atendimento. O promotor entendeu que era grave, que era caso de apresentação da representação, né? Ele tinha que oferecer a representação. Dando início à ação socioeducativa, vai para o juiz. Vai adolescente, já vai expediente e a representação socioeducativa. O juiz recebe e decide. Decide o quê? Se recebe essa representação, se já vai marcar a audiência de apresentação e se vai ou não aplicar a internação provisória como medida cautelar. Tranquilo, né? Você tá fazendo uma novela na sua cabeça aí? Tem que fazer, né? Tem que imaginar, porque brasileiro está condicionado, né? Cultural, né? A novela. A gente não vê mais novela, graças a Deus, né? É verdade. Não, a gente não vê mais novela. Não, novela é para quem não é do concurso. Graças a Deus eu fiquei liberta disso, me liberei. Ok? Pois é, isso não é de Deus não. A novela concurseira é essa aqui, ó, essa. Olha como é que é emocionante. Não, ainda tem cena dos próximos capítulos que não acaba um vídeo, termina o outro, né? Vamos lá. Quais são as garantias desse adolescente infrator apreendido e agora processado? Quais são as garantias, as proteções processuais do adolescente que está aí sofrendo uma ação socioeducativa? Garantia ao pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, ou seja, da acusação. Para o adulto é acusação, né? Para o adolescente, atribuição do ato infracional. Para o adulto é a acusação de crime. Adolescente, atribuição do ato infracional. Igualdade na relação processual, né, entre Ministério Público e o adolescente, tem que ter um equilíbrio, né? Por isso que ele tem direito ao advogado ou defensor público, para equilibrar esses lados. Defesa técnica por profissional habilitado. E toda vez que o Ministério Público tiver um prazo, o adolescente também tem o mesmo prazo, né? Claro, é garantia aí de isonomia processual. Prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, é o mesmo prazo máximo da internação provisória, 45 dias.
contando-se da apreensão, seja ela apreensão judicial, por mandado do juiz, seja ela por flagrante de ato infracional, ok? Tanto faz. Apreendeu, a partir dali, ele está em internação provisória, a partir daquela apreensão, 45 dias para concluir esse processo. E aí, não concluiu, e agora? Libera o adolescente. Libera o adolescente, ok? Eu acho que eu já contei isso, né? Que lá em Macaé uma vez liberou o adolescente porque o prazo já tinha se esgotado e o processo não tinha concluído. E aí o juiz não liberou assim mesmo, porque o juiz na realidade ele estava protegendo o adolescente e acabou que, infelizmente, o adolescente foi assassinado, né? Então assim, vai conseguir. Vai conseguir. Se deu mais, passou de 45 dias, a ação não acabou, o adolescente está internado, é só entrar com habeas corpus. Libera. Com certeza. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional será processado sem defensor, né? Olha lá o equilíbrio, a igualdade na relação processual, né? O ECA, isso aqui um comando constitucional que o ECA reforça no artigo 207. É vedada, é claro, a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos referente a crianças e adolescentes em tese infratores. Não pode divulgar. Não divulgue, não faça isso, né? Ah, Claudete, mas eles são bandidos, né? Mas cuidado, né? Cuidado com o que você anda transmitindo aí, isso pode te complicar. Não se proíbe a notícia do fato, mas a identificação da criança e do adolescente, isso está proibido. Vedando-se a fotografia, a referência ao nome, apelido, filiação, parentesco, residência, inclusive iniciais do nome e sobrenome. Não pode, né? Às vezes vem só as iniciais e o nome do pai e da mãe, ali da comunidade todo mundo sabe quem é, né? Não adianta nada. A expedição de cópia ou certidão de atos será deferida pelo juiz competente, demonstrado o interesse e justificada a finalidade. É diferente de uma ação penal, né, onde a publicidade impera. Aqui não. Aqui existe um segredo necessário para a proteção da criança e do adolescente, ainda que infrator. Ok? Representação. Eu sempre penso o seguinte: pode ser inocente. Pode ser inocente. E na criança e no adolescente, mesmo que não seja inocente, né? A gente precisa acreditar que esse ser em desenvolvimento tem sim chances de recuperação. Se um adulto tem chances de recuperação, pelo amor de Deus, é muito fácil dizer que não tem recuperação, sabia? É muito mais fácil. Porque se você fala que tem recuperação, dá um trabalho do cão, né? Pois é, eu sei que dá trabalho. Mas é uma vida, né? E é uma vida que está se iniciando, todo errado. Por que está errado? Provavelmente porque algum adulto contribuiu para isso. Ninguém nasce ruim, são raríssimos os casos, né? Pessoa ruim, pessoa má, pervertida. A maioria é resultado de um contexto social. A maioria das crianças e adolescentes tem ali ingresso nessa vida do crime com a contribuição fortíssima de vários adultos, não é um só não, ok? Então tem sim recuperação, é só nós adultos realizarmos o nosso dever, a nossa parte. Porque realmente encarcerar, tratar adolescente como lixo e jogar na lata e então fechar a tampa, não é a solução. Uma hora transborda, né? Representação, vamos lá, artigo 180 e 101. Na representação é preciso ter ali o resumo dos fatos, a classificação do ato infracional, independendo de prova pré-constituída, né? Independente de prova, esse independente ficou feio, né? Independente de prova pré-constituída da autoria e materialidade, visando aí medida socioeducativa ou protetiva, não socioeducativa. Eu já mudei esse socioeducativa tanto, mas de vez em quando aparece um erradinho, tá? Você desculpa, porque o arquivo é antigo, mas ele tá tão bem esquematizadinho que eu quis aproveitar. Eu tô regravando tudo isso para você, né? Para ficar melhor. Aí você perdoa se tiver algum socioeducativo ainda errado. Visando medida socioeducativa ou protetiva, não precisando indicá-la do início, né? Então é diferente realmente da denúncia. Tem que ter os fatos, a classificação, né, do ato, né,
do ilícito. Não precisa de prova pré-constituída, de autoria de materialidade. Por quê? Por que não precisa? Porque o objetivo aqui é pedagógico, né? Olha, ele está envolvido, vamos ver se realmente está. Não precisa de muitos dados, porque o que se quer é recuperar essa vida aqui. Entendeu? Havendo a rejeição da representação, se o juiz rejeitar a representação, cabe aí apelação em 10 dias pelo Ministério Público, ok? Apelação em 10 dias. Recebendo a representação, o juiz pode rejeitar ou receber. Recebendo a representação, o juiz designará a audiência de apresentação do adolescente, decidindo desde logo sobre a decretação e manutenção da internação provisória, né? O que a gente já falou, aí aqui colocou aqui na sequência. Bom, recebeu, vai designar a audiência e decidir se vai internar ou não provisoriamente. E aí é preciso se realizar a citação e notificação, aí entra oficial de justiça, ó, Claudete Pessoa. O adolescente e seus pais ou responsáveis serão cientificados da representação e notificados para comparecer na audiência acompanhados de advogado, ok? Aqui se está dando a ciência formal da existência da ação socioeducativa. Ó, agora você está sendo processado, ok? Bom, pais ou responsável não localizados. E aí, o que faz? O juiz dará um curador especial ao adolescente para cuidar ali dos seus interesses naquele processo, tá bom? É isso. O adolescente não localizado, aí expediciar mandado de busca e apreensão. No primeiro caso foram os pais que não foram encontrados. Aqui é o adolescente, ok? E aí, vai se expedir mandado de busca e apreensão, sobrestando o feito, ou seja, paralisando o processo até encontrar a criatura, até a efetiva apresentação desse adolescente, até pegar o adolescente e apresentar ao juiz. Ok? Seguindo, bom, na audiência de apresentação, comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, o juiz ouvirá todo mundo, podendo solicitar a opinião de profissional qualificado. É muito comum isso, né? Assistente social, psicólogo, a chamada equipe multidisciplinar vai ter atuação importante aqui na apuração de ato infracional. O adolescente internado, né, vai ser requisitada a sua apresentação para essa audiência, sem prejuízo da notificação dos pais. Então, o oficial vai notificar os pais e o cartório da Infância e Juventude vai requisitar a apresentação do adolescente. E a entidade de atendimento o apresentará se for o caso, né? Se ele estiver na entidade de atendimento, ela é obrigada a apresentar. E se não apresentar, olha lá, o diretor pode pegar uma detenção de 6 meses a 2 anos. Olha como isso é sério, né? Muito sério. Bom, a audiência de apresentação, já falei, né? E essa parte aqui está repetida. O adolescente notificado que não comparece à audiência, adivinha, acontece, o juiz marca uma nova data e determina sua condução coercitiva. Ah, meu Deus, mas isso já aconteceu comigo. Eu disse, mas por que ele não foi na audiência? A mãe falou. Eu peguei o mandado de condução. Por que ele não foi na audiência? Aí eu disse, ele ficou com medo de ficar preso lá. Eu disse, mas se não for, que vai ficar? Né? Olha só, o juiz está dando uma chance para ele, pelo amor de Deus. Não falta na audiência, entendeu? E aí, condução, levei a força, fazer o quê? Não tem jeito. Audiência de apresentação. Nessa audiência pode ser aplicada aí a remissão judicial, a manifestação. Depois da remissão judicial, o MP se manifesta e o juiz vai proferir a decisão, ok? Então, assim, durante a audiência, o juiz, entendendo, depois de ouvir todo mundo, ouvir a opinião aí de algum técnico, ele pode, né, aplicar a remissão judicial, né, que é aquela oportunidade, aquela, né, que o juiz dá, existe a remissão ministerial e agora a remissão judicial. E aí, aplicada a remissão judicial, o Ministério Público tem que opinar se ele concorda, não concorda, né, ou se tem alguma coisa a acrescentar, e o juiz decide, né, vai proferir a decisão, acabou ali o processo, né, de repente vai ter que cumprir, verificar a execução da remissão judicial se o juiz aplicar alguma ação, alguma medida,
né, a ser observada, algum ato a ser praticado pelo adolescente. Às vezes isso é possível, não é não? Ok? E aí o juiz decide e acabou. Isso é uma possibilidade. Agora, quando o fato é grave, aí não tem oferecimento de remissão não, de cara não. Ok? Mas eu vou falar disso no próximo vídeo. Tchau, tchau!